Olá, meus amores, como é que vocês estão? Sou a professora Keise Marinho, de Português dos terceiros anos. Hoje teremos uma revisão sobre contos africanos. Lembram que já falamos sobre os contos africanos? Ontem até falei sobre isso aqui. Estamos em reta final, pertinho das férias, não é? Então, todo esse conteúdo que estamos vendo aqui no Educa Recife, aí na sua escola também, é uma revisão de tudo que já foi visto ao longo do ano. Tá certo? As provinhas de recuperação estão aí, estão chegando, não é? Então é hora de revisar tudo que aprendemos, tá? E é isso que faremos hoje com o gênero textual Contos Africanos, certo, gente? Só que aí, não é porque é uma revisão que iremos ouvir a mesma história que ouvimos na aula anterior, não é? Não, a história é nova, é uma história diferente. Espero que vocês gostem muito. Antes, vamos dar as boas-vindas à professora Kátia. Ela está esperando a sua participação no chat. Isso mesmo! Obrigada, professora Keise. Já estou aqui aguardando a participação de todos os estudantes e professores, né? E a aula de hoje está muito legal, então participa! Está muito legal, viu, professora Kátia? E tem um conto africano maravilhoso. Você sabe a origem das estrelas, professora Kátia? A origem das estrelas não conheço. Pois aí, olha só, você vai conhecer, você e quem está aí na escola, quem está em casa nos assistindo. Só que, gente, quando eu perguntei aqui, a origem das estrelas não é a origem verdadeira, tá certo? É, assim, uma lenda, um conto africano. Tá bom? Que fique bem claro. As estrelas não surgiram da forma que eu vou contar aqui, não, tá certo? Isso é só uma historinha. Vamos dar as boas-vindas também à Ingrid, nossa intérprete de Libras, tornando a nossa aula mais inclusiva. Bem-vinda, Ingrid. Vamos lá? Olha só, conto africano. Quem quer ouvir aí um conto africano? Antes de falarmos as características de um conto africano, vamos ouvir uma historinha bem legal? Quem aí quer ouvir essa história? Olha só, As Duas Mulheres e o Céu. Vocês conhecem? Conhece, professora? Não. Não? As Duas Mulheres e o Céu, estou curiosa. Pois é, bem legal essa história. Você pode encontrar essa e tantas outras narrativas africanas nesse livro aí, olha. As Narrativas Preferidas de um Contador de História. Esse livro foi escrito por Ilan Brenman e Fernando Vilela, tá certo? E aí, da editora Melhoramente. Você pode encontrar esse livro lá na árvore do livro, gente. Coloca lá, REC, que é a inicial da nossa cidade, Recife, e põe a sua matrícula. Professora Keise, eu não sei minha matrícula. Pergunta lá à sua professora, à gestora da sua escola, tá? Elas te dizem tua matrícula, você vai na árvore do livro, coloca, e aí você terá acesso a milhares de livros muito legais. Vamos ouvir essa historinha? Aqui tem o QR Code desse livro, tá? Mira a câmera do seu celular para esse QR Code e você terá acesso a esse livro maravilhoso. Olha só, As Duas Mulheres e o Céu. É um conto africano. No começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era bem pequena. Não passava da altura de uma girafa. Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com seus pilões amassando grãos de trigo. Não paravam de falar. Era uma fofoca atrás da outra, uma fofoca atrás da outra. Uma delas, empolgando-se muito com todo aquele falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu. "Ai!" gritou o céu. Tão animadas com a conversa estavam as duas mulheres que não ouviram o grito do céu. Só que não parou por aí. O espaço celeste começou a ganhar furos e mais furos. As duas aldeãs, de tão empolgadas com o papo, não perceberam que seus pilões estavam rasgando o céu, embora ele continuasse a gritar. Lá em cima, o céu chorava e berrava, mas nada adiantava. Finalmente o céu decidiu: assim não dá mais, vou me afastar da terra o máximo que eu puder.
Então o céu começou a subir, subir, subiu o mais alto que pôde. Quando ele chegou lá no topo do mundo, sossegou. E aí o céu falou: ai, ai, aqui está bom, ninguém mais vai conseguir me furar. Os furos que as duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Dizem que eles podem ser vistos todas as noites e são as estrelas do céu. E aí, gente? Gostaram da história? Professora Kátia, você gostou da história? Gostei sim, muito interessante. E Isabela está aqui dizendo que ela também não conhecia essa história, mas com certeza ela prestou atenção aí, né, Isabela? E aí, Isabela, você gostou dessa historinha? Será que as estrelas surgiram assim mesmo, hein? Será que são furinhos lá no céu, porque essas mulheres ficavam com os pilões, ó, batendo grão de trigo e toda vez que elas levantavam, o pilão furava o céu. Será que era assim? Será que o céu antigamente era da altura de uma girafa? Eu acho que não, hein? Eu acho que isso é apenas uma lenda. E verdade, acertou quem disse que sim, professora Keise. Isso é uma lenda, não é? É uma história criada, é uma fantasia. Antigamente as pessoas não sabiam explicar a origem das coisas e aí criavam essas fantasias, criavam essas histórias para explicar como surgiu tal coisa. E assim surgiram as lendas. Não é verdade? Gostaram ou não gostaram? Conta para mim. Fala aí para a professora Kátia que ela me diz. Gente, o que acabamos de ouvir foi um conto africano. Então, conto africano são histórias contadas por pessoas mais velhas, não é? Narradas pelos mais velhos, pelos contadores de histórias ou griots, que as crianças, não é? Conhecem esses contos. São através dessas pessoas mais velhas, desses contadores de histórias, desses griots que as crianças conhecem, certo? Griot, lá na África, é o contador de história que nós conhecemos aqui no Brasil. Lá ele não é chamado de contador de história, lá ele é chamado de griot, mas é a mesma coisa, tá certo, gente? Lembrando, muita gente confunde a África com um país. A África não é um país, a África é um continente, tá certo? Dentro da África existem vários países, muitos países mesmo, tá bom? Então preste atenção a isso, não erra. É como a América do Sul. A América do Sul é um continente e dentro da América do Sul existem vários países, dentre eles o Brasil. O Brasil fica num continente sul-americano, tá certo? Olha só. Os griots, olha o que eu falei, são considerados sábios e são muito importantes e respeitados na comunidade onde vivem. Sabe por quê? Porque eles têm uma bagagem cultural tão grande, eles conhecem tantas histórias. E, gente, esses contos africanos, eles parecem muito com as nossas fábulas. A diferença é que a fábula, não é? A nossa fábula, a fábula brasileira, ela tem como personagens animais. Não é assim? Vocês lembram? A nossa fábula brasileira, os personagens são animais. Esses animais têm características humanas. Eles agem como humanos. E no final da história, sempre tem uma lição de moral, sempre tem um ensinamento. Não é assim? Os contos africanos lembram as fábulas. Por quê? Porque geralmente tem um ensinamento moral também depois da história. Mas, diferente da fábula, no conto africano tem seres humanos que participam da história, como esse que nós acabamos de ouvir. Os contos africanos também parecem muito com as nossas lendas. Por quê? Porque as nossas lendas brasileiras contam a origem das coisas, a origem do mundo, da natureza, não é? Temos aí a lenda da mandioca, a lenda da Vitória Régia, que já ouvimos essas histórias. E aí os contos africanos lembram um pouquinho as lendas. Aí nesse que nós acabamos de ouvir, ele falou a origem de quê?
das estrelas, não é verdade? Sabemos que as estrelas não surgiram assim, mas é uma história contada, é uma história inventada para explicar o surgimento de alguma coisa. Vocês gostaram? Gostam de lendas africanas? Nas aldeias africanas, era costume sentar-se à sombra das árvores ou em volta de uma fogueira para ali passar horas e horas ouvindo histórias do fantástico mundo africano. Era dessa forma que os griots faziam. Eles reuniam as pessoas, não apenas crianças, tá, gente? Também pessoas de idade, pessoas mais velhas, jovens e muitas crianças, claro. Sempre se reuniam à sombra das árvores, ficavam lá sentados por horas e horas, faziam uma fogueira e ficavam todos em volta ali, só ouvindo essas histórias bem legais. E qual a função social de um conto africano? O conto africano serve para divertir as pessoas, além de proporcionar ensinamentos importantes sobre a vida. Olha aí o que eu falei, que lembra a fábula, não é? Nas fábulas sempre tem uma lição de moral, tem um ensinamento ético. Nos contos africanos também, sempre traz ensinamentos importantes sobre a vida. Quem lembra aí daquela história do Ubuntu, não é? Que eu não posso ser egoísta, eu não posso querer tudo para mim, eu preciso sempre ter empatia pelo meu próximo. Então, os contos africanos têm muito disso, tá certo? Trazem muitos ensinamentos. E essa história aí, eu vou deixar esse desafio para vocês, tá certo? Essa atividade complementar. O que nós podemos aprender com esse conto que acabamos de ouvir? Qual o ensinamento que essa história nos traz? As duas mulheres e o céu. O que é que você acha? Fala para mim, tá certo? Quero muito saber. E aí, professora Kátia, tem alguma participação aí? Isabela falou mais alguma coisa? Isabela tá caladinha aqui, viu? Vamos participar, Isabela. Conta aí o que você achou dessa história. Gostou? Você gostou, Isabela? Me conta, quero saber, hein? Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Amei, tá? Estar aqui, contar essa história para vocês. Uma história muito interessante, um lindo conto africano. Não saiam daí porque tem muito mais. Um beijo. Tchau, tchau.